Olá, irmãos, vamos para mais um devocional diário. Eu queria compartilhar com os irmãos o Salmo 56, versículo 3, que diz assim: Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Davi estava sendo então encontrado aí pelos seus inimigos e estava sendo preso pelos seus inimigos ali em Gate. Ele se encontrava então numa situação de incertezas, até mesmo quanto à sua própria vida, principalmente. E certamente uma situação onde realmente se tem medo. Hoje o nosso inimigo não é uma pessoa, ou um grupo que está se levantando contra a gente nesse momento, mas as crises que a gente tem passado estão mais relacionadas às vezes a alguma doença, como a pandemia, às vezes alguma crise econômica, e tudo coisas que às vezes vêm tentar se levantar contra nós a fim de que entremos em desespero, que às vezes neguemos ou questionemos o nosso Deus de uma maneira inapropriada. Mas uma coisa que devemos ter na nossa mente é que o medo, ele faz parte da vida humana, faz parte da nossa natureza frágil, sensível. Só que o que acontece? Muitas vezes a gente tenta responder esse medo de maneiras ineficazes. Às vezes a gente tenta encontrar a solução para o nosso medo dentro do nosso próprio coração, do nosso próprio ser, se voltando para si próprio e se fortalecer em si. Pode ser às vezes buscando a resposta, a solução para o seu medo, às vezes depositando sua confiança em outra pessoa, ou às vezes até em qualquer outro tipo de conhecimento oriundo do homem. E o que o Salmo 56:3, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, nos diz que há um meio mais eficaz de você vencer o medo. Toda oportunidade, toda vez que nós nos encontramos com o medo, é uma grande oportunidade para que nós possamos nos encontrar com Deus. A melhor resposta que podemos nos dar para o medo, já que ele faz parte da nossa natureza, é nos encontrarmos então com Deus, depositando a nossa confiança nele, sabendo que o nosso Deus é um Deus soberano. Esse Deus soberano, então Deus bom, é um Deus sábio, é um Deus poderoso, e então eu me rendo a ele. A maneira que eu devo então responder, o que seria esse confiar, é se render a esse Deus, é você se consolar na pessoa desse Deus. Então, diante dos momentos em que o medo bater a porta, como deve estar acontecendo na maior parte das famílias nesse momento, não há razão para temer. Por quê? Porque nós temos um Deus que está no controle de toda a história, e então devemos nos voltar para Ele, nos rendermos a Ele, confiar nele. E então, sabendo que nada foge do controle da sua mão, que esse Deus, Ele nos criou, é Ele quem nos sustenta, que esse Deus, Ele ainda tem promessas para que aconteça nas nossas vidas. E diante do medo, você olha o tamanho do seu problema, olha o tamanho do seu Deus. Em quem eu me renderei? A quem eu me renderei? Ao desespero, por conta do meu medo, da situação humanamente falando, às vezes incerta, ou ao Deus grandioso que está no controle de toda a história e que certamente tem poder, tem capacidade, tem os recursos necessários para me fazer vencê-la. E sabemos que, ainda que a situação, a circunstância contribua para que eu fique com medo, eu sei que tudo isso aqui, esse sofrimento, ainda é muito pequeno perto daquilo que Deus tem para mim na eternidade. E Deus, se Ele falou, Ele cumpre. O nosso Deus, Ele é fiel. E então, se eu estiver com medo, qual é a melhor resposta que eu posso fazer? Confiar, então, em Deus. Os momentos que estamos vivendo como sociedade é incerto, meu irmão. Mas a maneira adequada para que a gente possa responder diante de toda o medo, o temor que se levanta diante de algumas incertezas no nosso mundo,
né? A melhor resposta que a gente pode dar é confiando então no Deus, vivendo realmente a fé que a gente tem. Deus abençoe, irmão. Essa é a minha oração, né? Que no momento de crise seja uma grande oportunidade para que a gente se renda a Deus, inclusive, né, naquelas áreas que a gente ainda vinha relutando, e confiemos totalmente e integralmente nele. Amém, irmãos.